Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Abram suas Bíblias, irmãos, em João, o Evangelho, capítulo 1, versos 29 a 34. Agradeço aos oficiais da igreja pela assistência. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 29, a palavra do Senhor assim nos diz. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Mantenham suas Bíblias abertas nesse texto da palavra do Senhor. O Deus que tudo criou também é aquele que enviou João, conhecido por seu ofício, o Batista, para anunciar a sua recriação. Na abertura desse evangelho, no capítulo 1, versículo 6, a palavra de Deus assegura que houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Deus levantou esse que seria também cumprimento da profecia acerca do Messias. Meus irmãos, ele seria o porta-voz da mensagem mais especial que Israel e, por consequência, a humanidade receberia de Deus. Que Deus, em sua graça, ouvindo o clamor de um povo oprimido e distante do Senhor, conheceria o Salvador. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 40. Eu vou destacar os versículos 1 a 3, e você verá que quando Jesus diz que João é este, Jesus, mais uma vez, está certo. Isaías 41, consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Nós veremos aqui na palavra do Senhor que, como tudo mais que foi dito acerca do Salvador, esse detalhe da profecia do livro de Isaías se cumpre também. João é aquele que torna-se o porta-voz da mensagem de que o rei estava chegando. Preparem-se, não é qualquer pessoa que está chegando, é o que diz João, é o rei de toda a terra, aquele que é santo, aquele que pode tirar o pecado do mundo porque é santo. Então preparem-se com arrependimento e crendo no Evangelho. Em João 1, a partir do versículo 7, a palavra de Deus continua falando do Batista, quando diz: este João veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Versículo 8 diz assim: ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Versículo 9, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Irmãos, muitas pessoas, atordoadas naqueles dias com a opressão política, opressão do Império Romano sobre os judeus, oprimidos com a religiosidade fria e muitas vezes elitizada dos mestres do judaísmo,
pessoas já desesperadas, porque não conseguiam ver o cumprimento da promessa do Senhor, começam a notar um profeta que não queria fama. Ele saía de Jerusalém e estava nos desertos e ia às margens do Jordão para batizar as pessoas. Um profeta que tinha vida simples, vestia-se com pele de animais, comia mel, gafanhotos. Profeta que dizia aquilo que muita gente não queria ouvir, por isso ele era procurado. João era capaz de dizer com firmeza: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir do juízo vindouro? Vocês acham que enganam Deus quando dizem que são filhos de Abraão, portanto o povo eleito? Está tudo resolvido diante de Deus? Deus pode fazer com que pedras sejam transformadas em filhos de Abraão. Não é grande coisa vocês dizerem que são filhos de Abraão se não vivem como o crente Abraão viveu, se não creem como Abraão cria. Então, meus irmãos, esse homem, com a sua pregação, transtornou aqueles dias, impactou a tantos, que foi preciso dizer: ele ainda não é o Messias. Era tão rara a profecia, e era tão comum os homens da religião andarem longe de Deus, que simplesmente uma pregação coerente, uma pregação divina, uma pregação corajosa, uma pregação, meus irmãos, sem mescla de interesses naqueles dias, simplesmente arrebatou a muitos. Então a palavra do Senhor diz: João era testemunha da lei, ou da luz. Ele não era a luz. Por meio dele poderiam todos crer na luz, a verdadeira luz que haveria de vir ao mundo e que ilumina todo homem. E então em João 1,10 diz: o verbo estava no mundo, falando de Jesus. O mundo foi feito por intermédio dele. Esse Jesus que virá agora foi quem criou todas as coisas e está comprometido com aquilo que ele criou. Por isso, por graça e não porque vocês merecem, ele virá mais uma vez, preparem-se para recebê-lo. Veja João 1, versículo 23, quando aqui João diz quem ele é. Lembram que nós lemos agora há pouco Isaías no capítulo 40? Aqui João está dizendo, quando perguntam: João, quem é você? Você é Elias? Ele diz: eu não sou Elias, Elias já morreu. Tu és um outro profeta? Humildemente ele diz: não, não sou nada disso, eu vou dizer quem eu sou. Eu sou a voz do que clama no deserto: endireitem os caminhos de vocês, porque o Senhor vai chegar. Preparem o caminho do Senhor. E vocês preparam o caminho do Senhor, para que o Senhor possa trafegar pela vida de vocês. Vocês se preparam com arrependimento e com fé nele, como disse o profeta Isaías. Nós acabamos de ler a profecia de Isaías. Meus irmãos, João o Batista é um homem de Deus, porque ele não quer ser o centro da mensagem. Ele diz isso em João 1,15. Quando vê Jesus, ele exclama: este Jesus é o de quem eu disse: o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Olhe bem para o que João está dizendo. João está dizendo o seguinte: vocês me conheceram primeiro, e depois é que vão conhecer Jesus. Mas ele é mais importante do que eu, porque ele é o Deus eterno que sempre existiu. Ele existia antes de mim. Irmãos, fica aqui o ensino da palavra de Deus. Todo pregador que se esforça por ser o centro das atenções não está comprometido verdadeiramente com o Senhor. Pregador que vem da parte de Deus é aquele que, como tantas vezes ouvimos os antigos em nossas igrejas orarem: Senhor, me esconde atrás da tua cruz. Lembra dessa oração? Pregador fiel ao Senhor é aquele que diz: Senhor, eu não quero pregar coisa alguma que eu considere interessante, que eu considere relevante. Eu quero pregar a tua palavra, que cresça o Senhor e que eu diminua. É o que João faz. Ah, meus irmãos, precisamos olhar para esse homem de quem Jesus disse: entre os nascidos de mulher não houve um maior do que João. Jesus está provando a fidelidade desse homem. Esse homem foi fiel
ao Senhor Jesus Cristo, de tal modo que quando lembramos de João, do que mais lembramos? Lembramos que João pregava a palavra de Deus. Nós lembramos, meus irmãos, do Deus a quem João anunciava. Ele estava entusiasmado com o plano de Deus, mas ele dizia: eu não sou o autor desse plano, eu somente sou o propagador. Eu sou apenas o propagandista desse plano. Vejam João 1, versículo 18, quando aqui é dito: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. É Deus quem está apresentando a vocês o Salvador, que é o próprio Deus vindo a esse mundo. João 1, versículo 20, João confessou e não negou: eu não sou o Cristo, Cristós, ungido, escolhido, eu ainda não sou o Salvador, eu sou a voz que está clamando no deserto, preparem-se, porque o Salvador está chegando. João 1, versículo 26, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. E no versículo 27, João diz assim: o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Quando eu mergulho vocês, batizando-os com aquilo que vocês sabem que é o batismo de arrependimento, eu estou dizendo que vocês precisam se arrepender, porque vocês podem até se relacionar comigo vivendo no pecado, mas com ele não, com aquele que virá não. Depois de mim vem alguém que eu não sou digno de, abaixando-me, desatar as correias das suas sandálias. Esse que vem depois de mim não apenas fará o que eu faço, ele fará muito mais. Ele batizará com o Espírito Santo. Ele mergulhará os que nele creem numa nova vida, agora dirigida pelo Espírito. E nós falamos, meus irmãos, de um batismo no Espírito quando cremos em Jesus, porque não é possível dizer que Jesus domina uma parte da vida do crente. É um batismo porque o crente é todo envolto no Senhor. O Espírito Santo passa a habitar o crente, de tal modo que o corpo do crente é chamado de templo do Espírito. De tal modo que, como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pode dizer que é de Cristo. Virá um que não só batizará em água, ele fará muito mais. Ele batizará no Espírito que é santo. João, meus irmãos, era tão humilde que ele queria que os seus discípulos, na verdade, se tornassem discípulos do Senhor Jesus. Vejam aqui João 1, versos 35 a 37. João já havia dito, é o texto que lemos inicialmente, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas no dia seguinte, segundo o versículo 35, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar de novo, João disse: eis o Cordeiro de Deus. Eu anuncio a redenção, mas quem redime é Ele. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. Aqui está uma outra marca do pregador fiel. Ele não está preocupado com a quantidade de pessoas que o seguirão. Na verdade, ele se preocupa quando as pessoas começam a considerá-lo mais do que aquilo que ele é. Ele espera que os seus imitadores imitem a Jesus, que os seus seguidores sigam a Jesus, que aqueles que olhem para ele apenas vejam o reflexo de Jesus e queiram conhecer a fonte que é Jesus. Meus irmãos, nós estamos diante de uma mensagem extraordinária, urgente, singular. Essa foi a mensagem que Deus aprovou. Você pode ver quando a palavra de Deus narra o batismo de Jesus, e João diz: Senhor, eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim. E Jesus diz: João, deixa que eu seja batizado para que os meus discípulos saibam que o batismo de arrependimento é correto, para que eles saibam que isto é justo, que isto é correto. Quando tudo isso acontece, nós vemos o Deus Trino se manifestando. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 3, versículos 13 a 17. Mateus 3,13, por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, o rio Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim
nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus, meus irmãos, é parte dessa revelação extraordinária. Ele é uma pessoa da Trindade, um só Deus que poderosamente se manifesta em três pessoas. Aqui nós encontramos o Filho sendo batizado, o Espírito vindo sobre ele após sair das águas do Jordão, e o Pai dizendo: este é o meu Filho em quem tenho prazer, este é o Salvador, este é o que do céu vai à terra para salvar a humanidade. É aqui, meus irmãos, a Trindade Santa, dizendo às pessoas: é necessário que vocês arrependam-se e creiam no Evangelho. O batismo de João é correto, porque chama vocês ao arrependimento e à fé no Salvador. E o Salvador é esse Jesus. Está aí todo o meu plano revelado. Que maravilha a declaração de João. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João está dizendo: Jesus não é mais um profeta, não é um outro pregador, Jesus não é um mestre da lei, Jesus não é uma pessoa tão somente especial, ele é exclusivo, ele é o Cordeiro de Deus, a oferta amorosa de Deus a vocês. No Antigo Testamento, meus irmãos, essa pergunta era frequente: onde está o Cordeiro? Quando o Senhor disse a Abraão: vai Abraão sacrificar Isaque, Isaque pergunta: Senhor, meu pai, aqui estão o fogo e o cutelo, mas onde está o cordeiro? O cordeiro foi uma providência de Deus. Deus deu a Abraão o cordeiro. Na saída do Egito, algumas famílias perguntaram: onde está o cordeiro? O Senhor disse: se a família for pequena, junte-se a outra e sacrifiquem o cordeiro. Esse cordeiro, meus irmãos, o cordeiro que na verdade os crentes sempre desejaram, um cordeiro que seria oferta eficaz e definitiva pela humanidade, é Jesus Cristo, porque nele não há pecado. No templo em Jerusalém, todos os dias, 2 cordeiros eram sacrificados. Além dos sacrifícios de festas especiais como a Páscoa, e dos sacrifícios em casas, que as pessoas faziam como parte do culto ao Senhor. Todos os dias 2 cordeiros eram sacrificados. Acontece que eles, por serem um sacrifício de alcance pequeno, eram suficientes para redimir os homens de alguns pecados. Mas eis que depois eles voltavam a pecar. E sempre ficava a ideia de que aquele sacrifício foi insuficiente. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo definitivamente, porque Ele é o próprio Deus que se coloca no lugar do homem, e Ele é santo, nele nunca houve pecado, é o sacrifício agradável e aceito pelo Pai. Abra sua Bíblia no livro do profeta Miqueias, e veja Miqueias capítulo 7, versículo 18, quando a palavra do Senhor assim nos diz: ó inimiga minha, 7, versículo 18, Miqueias 7, 18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Deus, meus irmãos, cheio de misericórdia, permitiu que o seu povo desejasse a vinda do Salvador, um sacrifício que fosse completo. E então Deus, por causa da sua misericórdia, porque não retém a ira dele para sempre, envia o seu próprio Filho Jesus, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, portanto, alertou a todos acerca do perigo do pecado, e apresentou Jesus como essa oferta amorosa de Deus. Um cordeiro celestial, ele veio do céu, não da terra. Cordeiro perfeito, nele nunca houve mancha, dolo, pecado.
o Cordeiro fiel. E aqui eu preciso voltar a João no capítulo 8. João capítulo 8, versículos 31, 32 e 36. João 8, 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus diz: a minha palavra é a verdade. Sejam meus discípulos, e essa verdade vos libertará. E para que não fique dúvida, para o judeu que creu no Senhor Jesus, o versículo 36 diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdade que liberta é o Filho Jesus. Meus irmãos, Jesus é a providência de Deus para o pecador. Foi Deus quem escolheu esse cordeiro e disse ao homem: você quer uma solução? Está aqui uma solução definitiva. Está aqui um cordeiro imaculado. Está aqui uma oferta que eu, Pai, aceitarei para redimir a todos os pecadores que em todas as épocas e em todos os lugares virão a mim buscando misericórdia e restauração. Deus escolheu o tempo para tal entrega e disse a João: anunciem que o tempo chegou. Preparem-se, porque o momento de Israel conhecer o seu Redentor chegou. Deus, portanto, livrou o homem de continuar tentando providenciar uma solução ineficaz para os seus pecados. Deus providenciou o seu Filho para redimir o pecador. Mas é necessário que você creia. É necessário que você permaneça na palavra do Senhor. Somente conhecendo a verdade, que é Jesus, permanecendo na verdade, que é a palavra de Jesus, você será liberto da condenação eterna, da escravidão do pecado, da vida sem sentido e do temor da morte. Jesus é o plano definitivo de Deus para a humanidade, porque Ele é santo, Ele pode expiar todo o pecado. 1 de João 1, versículo 9 diz que se confessarmos os nossos pecados, 1 de João 1, 9, Ele, Jesus, é fiel e justo. Ele é fiel porque Ele não se negará a cumprir o que Ele prometeu. E Ele é justo porque a justiça dEle implica que um pecador perdoado é um pecador que não é mais condenado. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar, a parte que me faz vibrar mais ainda, além de tudo o que já vi, além de tudo que já li nesse texto. O que mais me faz vibrar é dizer, irmãos, nos purificar de toda injustiça. Qual é o seu pecado? Se você vier a crer em Jesus e contrito arrepender-se a Ele, se entregar, Ele perdoa. Essa mensagem é diferente de tudo que a humanidade conhece. Um Deus santo que diz: tão santo sou, que o pecado pequeno e o grande pecado aos olhos de vocês, eu ponho tudo na conta da rebeldia da humanidade. Portanto, para mim, o pecado que os homens julgam ser pequeno, ou o pecado que os homens julgam ser grande, é tudo a mesma coisa, porque tudo é pecado. Meus irmãos, experimentem estender uma bela toalha amarela na sua mesa de jantar, amarelinho claro, e de repente alguém com um sachêzinho de ketchup, aquele troço horroroso que a gente sempre leva no dente para abrir, né? E aí você acha que furou no lugarzinho certo, mas aí sempre tem um outro furo e escapa, caiu uma gota de ketchup. E aí você tenta limpar e você passa o guardanapo e aquilo espalha um pouco mais. Um pouquinho daquele molho de tomate se destaca em meio àquela sua bela toalha amarela clarinha. Pensem no Deus Santo. Eu sei que não é fácil porque nós somos pecadores e nos inclinamos a uma justiça própria. Mas Deus é santo. Os pecados que os homens consideram pequenos ofendem a Deus, porque Deus é santo. Os pecados grandes também ofendem a Deus. E a palavra do Senhor diz que Ele purifica a todo que confessa e que busca arrependimento e que busca o perdão dEle. Quem é você? O que você já fez? O que você guarda em seu coração que te envergonharia se viesse a público? Qual é a luta? Qual é a idolatria que você tem alimentado? E você pode ficar tranquilo porque as pessoas sabem que você não tem um ídolo na forma de um boneco em sua casa. Mas o que é que você idolatra?
O que é que você ama? O que é que tem tomado o lugar do Senhor Jesus em sua vida? Se você nessa hora, crendo no poder do sangue de Jesus, decidir confiando nele, abandonar, ele te purifica de toda injustiça, ele te purifica de todo pecado, porque ele é santo. Se ele assumiu o seu lugar naquela cruz te substituindo, quando você nele crê, o Pai que é santo diz, ele é um pecador agora perdoado, porque o meu filho morreu para perdoá-lo. Ele é herdeiro da vitória do meu filho. Ele foi alcançado pelo sangue do Cordeiro que purifica de todo pecado a quem confessa o seu pecado. Cordeiro de Deus pode expiar o pecado de todos os que nele creem, mas é necessário crer, e não apenas de Israel. Veja Isaías capítulo 53, versículos 4 a 7. Aqui a palavra do Senhor diz, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Quem é ele? Quem é essa pessoa? Eu quero continuar lendo para que você conclua quem é essa pessoa. E as nossas dores ele levou sobre si. Quem sofreu muito não merecendo sofrer. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Quem, ao assumir os nossos pecados, pôde dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Todos nós, me permita interromper a leitura, todos pecaram, eu e você, não há exceção. Quando você chegar diante do Senhor Jesus Cristo, você não terá a oportunidade de dizer que você foi uma exceção à regra, que você foi muito bondoso, porque as pessoas te consideravam bondoso, porque você sabe que em seu coração você não é um poço de bondade. Você sabe quantas vezes desejou fazer o mal. Você sabe quantas vezes se deliciou na iniquidade. Quantas vezes insistiu em desobedecer ao Senhor. Todos nós, sem exceção, andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele. Sobre quem? Quem é ele? Sobre quem caiu a dura punição dos pecados da humanidade. Quem seria tão santo a ponto de ser tão injusto condená-lo, a não ser Jesus? O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi levado ao matadouro, que nós conhecemos como Calvário. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, aqueles que o prenderam e a mando de Pilatos crucificaram Jesus, ele não abriu a sua boca. Não abriu a boca para rejeitar o sacrifício. Quando Jesus abriu a sua boca na cruz, ele disse coisas do tipo, ainda hoje, ó ladrão, estarás comigo no paraíso. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Não há na boca de Jesus uma rejeição ao plano que para ele foi doloroso e para nós é agradável e suave. João está falando dele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João anunciou pela fé e viu-se cumprir a manifestação de Deus. Volte a João capítulo 1, versículo 30, quando João diz, este que eu chamo de Cordeiro de Deus, que se sacrificará por nós, que nos substituirá e o Pai aprovará. Este já existia antes de mim. Não sei se você está incomodado ao ouvir isso. Há muitas crenças em nossos dias que se incomodam com isso. Até quem se diga cristão tem dificuldade de ler isso. O que a Bíblia está dizendo é que Jesus é Deus. João diz, ele já existia antes de mim. Na verdade foi ele quem criou tudo. Eu não conhecia pessoalmente. O Pai o manifestou a Israel. Por isso eu comecei a batizar vocês, a chamá-los ao arrependimento, porque o Pai me chamou a dizer que ele estava chegando. João, então, meus irmãos, disse, olha, eu vi quando a pomba desceu sobre ele, após ele emergir das águas do Jordão. Isso nunca aconteceu com ninguém. Versículo 32. Quem me enviou para batizar, me disse que esse vai batizar com o Espírito Santo.
Eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. O Batista viu mais do que um profeta ou um rabi. Ele viu o Salvador. Ele viu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a quem se deu sem reserva. João foi preso porque não negou a Jesus. Condenou os pecados daqueles que não queriam ouvir condenação alguma. Foi preso, teve a sua cabeça cortada, mas não negou a Jesus. Ele amou a Jesus. Meus irmãos, o batismo de Jesus foi uma antecipação pública da morte, do sepultamento e da sua ressurreição. Quando alguém é batizado, simbolicamente, ao descer e ao voltar das águas, ele está dizendo: eu morri, eu fui sepultado e eu ressuscitei com Cristo, lavado pelo sangue dele. Quando Jesus foi batizado por João, na verdade ele estava dizendo a todos: vocês não têm sido batizados por João com arrependimento e crendo no Salvador? Pois aqui está o Salvador, aquele que está aceitando ser batizado, para que profeticamente diga a vocês: ele também será morto, sepultado, mas assim como ele voltou das águas do Jordão, ele ressurgirá dos mortos para a glória do Pai. Jesus é aquele de quem devemos sempre dizer: eis o Cordeiro de Deus. Louvado seja o nome dele. Vamos orar? Você pode ficar em pé para nós orarmos e vamos apresentar diante do Senhor vidas preciosas aos olhos do Pai, vidas preciosas ao nosso